Fala galera, tudo bom? Professor Palomares aqui em mais uma aula sobre direito do consumidor, em especial responsabilidade civil do fornecedor, agora sobre vícios no produto ou no serviço. Então vamos lá fazer aquela diferença entre o que é um fato do produto, um fato do serviço, de vícios, né? Fato. Quando a gente fala fato do produto, é o famoso defeito. Ou como, parafraseando o meu amigo professor também, Marco Antônio, né? Ele diz em suas palestras que o fato é aquela desgraça. É quando acontece aquele caos. Explode o celular, voa a hélice de ventilador, quebra a telha e arrebenta a janela e arranca o dedo. Então, quando a gente estiver falando de fato, é sempre aquela situação que extrapola a própria coisa, que extrapola a própria prestação de serviço, causando danos ao consumidor, tudo bem? Já o vício é diferente. O vício ele é mais tênue. O vício ele simplesmente inutiliza o produto ou o serviço, mas não chega a esse mau funcionamento ou inutilização fazer com que haja danos além do próprio produto ou do próprio serviço. Ele fica ali, ele não sai dessa órbita do produto ou do serviço. Exemplificando, um celular, um smartphone que você adquire e que não esteja conectando à internet, né? Então nós não vai ter aí um dano em si. Nós temos a priori um vício, né? E este vício pode ser considerado um vício oculto, um vício aparente, um vício de fácil constatação, um vício de qualidade, um vício de quantidade. Então, todas essas espécies de vícios constam no Código de Defesa do Consumidor e é de suma importância a sua compreensão para poder saber quais são os direitos que o consumidor tem no momento que ocorrem esses vícios e também quais são os deveres que os fornecedores possuem aí referente aos seus consumidores que por alguma situação vieram sofrer aí com esses vícios, tudo bem? Então, para a gente entender essa situação, né, de vício e de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é sempre importante que o estudante ou que o profissional ou até mesmo o julgador, ele saiba que nós estamos em uma sociedade massificada. Significa dizer que existem produtos, a grande maioria avassaladora dos produtos e dos serviços postos no mercado de consumo são massificados, ou seja, são produtos realizados de forma a sua fabricação em série, né? Ou serviços que já vêm com um contrato pré-estipulado e muitas vezes com cláusulas dúbias ou leoninas ou até mesmo abusivas, né? Então a gente tem essa situação. Lembrando também que o Código de Defesa do Consumidor, toda vez que a gente for falar de vício, que for falar de fato, que for falar de qualquer coisa do Código de Defesa do Consumidor, você intérprete, você profissional do direito, estudante, pesquisador, jamais pode esquecer do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz ser matéria de ordem pública e de interesse social. Então, partindo dessas premissas, nós temos aí que os vícios dão ao consumidor direitos e outorgam e obrigam ao fornecedor, ou seja, faz nascer deveres provenientes da própria lei aos fornecedores. Então não tem como o fornecedor ele colocar no contrato, até tem, ele vai colocar no contrato dele lá que ele não vai ser responsável pelo produto que ele está te vendendo, ou ele não vai te dar garantia do produto que ele está te vendendo. Saiba que essas cláusulas elas são nulas de pleno direito. Não é que o contrato não tem validade alguma no Brasil, porque essa vai ser a desculpa do fornecedor. O contrato em nada é a mesma coisa. Não é isso, não é isso. O contrato tem validade, o pacto faz lei entre as partes, sim, mas desde que não contrarie normas de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Então, antes do fornecedor sair reproduzindo contratos abusivos, leoninos, que podem depor contra ele no momento em que o seu cliente, leia-se consumidor, necessita ainda mais dele, né? É bom que ele consulte profissionais para poder estar redigindo esse contrato com o mínimo possível de equívoco em face ao Código de Defesa do Consumidor. Bom,
Feito essa introdução, vamos aí para a aula, né? Nós temos algumas espécies de vícios existentes no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então são eles, eu separei alguns aqui para vocês. Vícios ocultos, aparentes, de qualidade e de quantidade. Todos esses vícios são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então nós podemos ter aqui, por exemplo, como vício oculto. É aquele vício de difícil verificação no momento da tradição do bem ou da realização da prestação do serviço, tá? Então vamos lá. Tradição, né? O que ocorre? Aqui está o produto, vou fazer a tradição de um contratante para o outro contratante. Então esse daqui é o contratado, esse daqui é o contratante, e aí ele vai lá e faz a tradição. Pronto, a propriedade deste produto não é mais deste, e sim deste, tudo bem? Isso é a tradição. Bem simples, tá? Tem várias complicações, mas só para você entender nesse momento. Então, no momento da tradição, né, no Código Civil, nós vamos falar em culpa, né, se houver vício oculto e ele sabia da existência daquele vício. No Código Civil é um outro tratamento, nós vamos chamar de vícios redibitórios, tá? Que não é o objeto da nossa aula aqui. Nossa aula é focada para a relação de consumo. Então não confunde o vício oculto com o vício redibitório, apesar das suas similaridades, tudo bem? O vício oculto no Código de Defesa do Consumidor é aquele vício que o consumidor não constata nem no momento da tradição e nem na execução da prestação de serviço ou na utilização do produto. Então pode acontecer desse vício vir a eclodir porque ele estava dentro do produto ou na prestação de serviço de forma equivocada, mas ali oculto, né? Ninguém sabia da sua existência, ninguém tinha noção. Então ele pode vir a aparecer após o prazo, por exemplo, da garantia legal ou até mesmo da garantia contratual. Então, saiba já desde então que se tratar de vício oculto, o prazo da garantia começa a fluir do momento em que você tem ciência do vício, tudo bem? Então eu tenho ciência do vício, começa a fluir ali o meu prazo de garantia. Mas professor Palomares, então se eu comprei um produto, ele tem 10 anos de uso e de repente eu descubro que ele tem um vício oculto no último ano, lá no 10º ano, eu ainda tenho direito à garantia? Então, resolvendo esse problema, foram realizadas várias demandas judiciais e o STJ pacificou que você vai ter direito a essa reparação por esses vícios provenientes do vício oculto fora do prazo da garantia legal, né, que já tinha sido ultrapassada, desde que esse vício se apresente dentro do prazo estipulado de validade de produtos ou serviços, tudo bem? Então esse prazo de validade a gente fala de obsolescência. É uma terminologia um pouquinho complicada, bem técnica, mais voltada aqui para o universo jurídico, mas para você que está assistindo, às vezes você não é jurista, não estuda direito, mas está querendo saber direito do consumidor, nada mais é do que um prazo de validade, tá? É uma expectativa de vida do produto ou do serviço que lhe foi prestado. Então essa expectativa, um computador tem uma expectativa de 5 anos. Se em 5 anos acontecer de eclodir um vício oculto, saiba que você tem por garantia legal 90 dias da data que você teve conhecimento, dentro do prazo da expectativa de vida deste produto, de dever aí de ter a obrigação para o fornecedor de reparar esses vícios, tudo bem? Então é bem tranquilo esse entendimento, talvez no primeiro momento pareça um pouco complicado, mas é muito fácil. Então eu comprei um computador, eu sei que ele tem um tempo de vida útil durante 5 anos, eu sei que se ocorrer um vício oculto nesses 5 anos, o fornecedor ele tem que reparar este meu dano no prazo máximo de 30 dias, tudo bem? Eu também tenho a obrigação de comunicá-lo ali no momento exato do qual eu tive o conhecimento desse vício oculto para não decair o meu direito também, que é de 90 dias para eu poder reclamar esse vício oculto, tá? Da data do seu conhecimento. Então, fica aí a primeira situação dos vícios, né? O vício oculto é um pouquinho complicado, é um pouquinho diferente dos demais, mas na prática ele acaba não sendo tão complicado assim. O que é mais difícil no vício oculto é a sua comprovação, né? A sua comprovação. Até porque muitas vezes os produtos que nós adquirimos é muito difícil achar a expectativa de vida útil dele. Todos os produtos para serem inseridos no mercado há de ter essa expectativa de vida útil.
tá? Então, se o fornecedor não tem, ele assume o risco de. Lembra a teoria do risco do empreendimento? Então, quem não pode ficar ressarcido é o consumidor. Lembrando também que a boa-fé objetiva, ela é uma via de mão dupla. O consumidor tem que agir sempre com a boa-fé e o fornecedor também. Pois bem, já os vícios aparentes ou de fácil constatação são aqueles em que, quando você adquire o produto ou serviço, rapidamente você consegue constatar que houve um vício. Lembra aquela situação do celular? Ah, eu comprei o celular e não está conectando à internet, então é um vício de fácil constatação. Sendo de fácil constatação, eu tenho dentro do prazo legal, né? Se eu tiver a garantia, bem durável, 90 dias, o fornecedor tem que reparar todos esses meus danos e reparar todos esses vícios, e me entregar o produto conforme ele foi ofertado ou veiculado na mídia. Bom, os vícios de qualidade, né, eles vão ocorrer quando o produto ou serviço não atendem às especificações técnicas a eles inerentes ou até mesmo a mensagem publicitária ou ofertada. Então, eu posso ter um vício de qualidade. Eu comprei um celular que eu queria tecnologia 4G, foi me ofertado 4G, quando na realidade era só 3G. Nessa situação eu tenho um vício de qualidade. Esse vício de qualidade, ele me outorga vários outros direitos diferentes, por exemplo, do vício de quantidade, tá? Então, nesse vício de qualidade, eu posso até mesmo impor a rescisão contratual sem ônus algum para mim, né? Com meu reembolso integral, tudo bem? Já os vícios de quantidade, o próprio nome é autoexplicativo, né? Então, tá uma quantidade a menos do que eu adquiri aquele produto. Então, uma discrepância de volume, né? Pode ser unidade adquirida, volume, do qual consta na descrição do produto. Por exemplo, peso líquido. Aí fala lá que é 150 e na realidade tem 130, tem 120. Por isso é direito do consumidor, de todos os consumidores, fazer a pesagem lá no momento que está adquirindo o produto que decorre aí dessa natureza, tá? Então, a gente também tem algumas particularidades. Então, vamos lá. O artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever da reparação para vícios de qualidade e de quantidade para produtos duráveis ou não, no prazo de 30 dias. Então, você, fornecedor que está me assistindo, se receber um produto ou um serviço do seu cliente, seu amado cliente, né? Que até agora foi amado, tem que ser mais amado ainda na situação de vulnerabilidade que ele tem em face dos seus produtos ou serviços, no prazo de 30 dias. É um prazo razoável para solucionar qualquer problema. Então, se você achar que vai extrapolar o prazo, utilize das suas políticas internas de um outro produto para você ganhar o cliente, entre outras situações, tudo bem? Eu não vou ficar aqui entrando em subjetividades e gestões, mas é interessante você sempre manter o seu cliente. Então, a gente tem aqui, se o vício não for sanado em 30 dias, aí pouco importa o que está escrito no seu contrato, tá? Pouco importa, porque cabe ao consumidor o quê? Ele exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou também o abatimento proporcional do preço caso ele escolha um outro produto. Lembrando que o fornecedor não compete a ele condicionar de qualquer forma essas opções do consumidor. É o consumidor que tem esta livre escolha caso este produto ou serviço não seja sanado no prazo de 30 dias. Já quanto aos vícios de quantidade, o artigo 19 ele vai prever a solidariedade dos fornecedores. Então vamos lá, quantidade a solidariedade. Então, o consumidor pode escolher alternativamente se não for sanado aí no prazo de 30 dias ou, dependendo da situação, imediatamente, tá? O abatimento proporcional do preço ou a complementação do peso ou da medida, caso seja ali realizado no estabelecimento, né, a pesagem, e a substituição do produto por outra da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios, e por fim, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem eventual perdas e danos, tá? Então, o consumidor, cabe a ele fazer essa escolha, não ao fornecedor. E não cabe ao fornecedor também, se não sanar em 30 dias esses vícios, né? Não cabe a ele criar qualquer tipo de embaraço ou também condições para essas escolhas do consumidor. Se isto ocorrer,
há quebra da boa-fé objetiva, há abuso de direito do fornecedor e o consumidor, que antes tinha apenas um vício a ser sanado, agora ele pode também pleitear eventual indenização por dano moral ou qualquer outra espécie de dano imaterial ou até mesmo material, mas não mais por vício do produto ou do serviço, mas pelo fato do serviço agora que se tornou abusivo, proveniente de cláusulas leoninas ou condutas abusivas do fornecedor. Tudo bem? E caminhando já para o final da nossa aula, nós temos aí quanto aos vícios de qualidade provenientes de serviços, né? Lá no artigo 20, ele vai dar ao consumidor as seguintes alternativas: reexecução do serviço sem custo adicional quando cabível. Então você tem um serviço que veio viciado, você tem o direito de ter esse serviço reexecutado aí sem custo adicional algum, né? Até estavam me perguntando situações aí de contrato de transporte aéreo. Aqui é uma situação bem interessante que você pode requerer, se o serviço for viciado, a reexecução desse serviço sem custo adicional algum. A restituição imediata da quantia paga monetariamente sem prejuízo de eventuais perdas ou danos, ou até mesmo, né, o abatimento proporcional do preço. Tudo bem? Nós temos aqui uma possibilidade também que vem do parágrafo 1º do artigo 20 em comento, que é a reexecução dos serviços. Ela vai poder ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. Tudo bem? Então você pode escolher que o fornecedor reexecute ou um terceiro reexecute, desde que seja capacitado e por conta e risco do próprio fornecedor que lhe prestou o serviço viciado a priori, tá? E aí, nós temos aí que o prazo, só reprisando, né? O prazo de 30 dias estabelecidos no artigo 18, ele só vai passar a fluir quando tratar de vício oculto, a partir do momento que este vício seja descoberto, tudo bem? Independentemente das garantias legais, contratuais, estendidas, mas condicionado à expectativa de vida útil deste produto ou deste serviço. E também uma observação importante, que é a questão dos serviços ou produtos essenciais. Estes, se incorrerem em vícios, e independentemente de qual vício seja, tá? A sua reparação ou substituição deve ser imediata, o que é uma grande problemática na prática, porque nós não temos bem definido o que é um produto essencial, tá? Mas o Código de Defesa ele traz essa prerrogativa aí para todos os consumidores, tratando-se de produto ou serviço essencial, independentemente de qual vício ele apresentar, deve ser feita a sua reparação de forma imediata. Então, se você está gostando aí das nossas aulas, das nossas lives aqui no canal do YouTube do Professor Palomares, não deixe de se inscrever, de clicar aqui no sininho para você se manter sempre atualizado e de divulgar esse trabalho que a gente faz aqui por puro prazer. Valeu!